E a gente volta falando sobre a cassação do governador e do vice do Amazonas, para entendermos quais serão os próximos passos da política no estado e como vai ficar o cenário eleitoral nos próximos 2 anos. Nós vamos conversar agora com o cientista político Elson Ribeiro. Seja bem-vindo, professor. Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores, a você, a todo mundo. E o governador e o vice ainda poderão recorrer da decisão do Tribunal Superior Eleitoral? É a pergunta que todo mundo quer saber. Na verdade foi uma surpresa esse resultado, né? Pegou todos de surpresa hoje, podem sim, ainda cabem alguns recursos e o nosso sistema processual ele é extremamente complexo. Então ainda vai ter, eu acredito que hoje à noite os advogados do governador não vão dormir, ainda tem muito estudo aí pela frente. Em nota, o ex-deputado Marcelo Ramos, que também disputou o governo com o candidato em 2014, declarou que a decisão mexe com a estabilidade política e econômica do país. De que forma exatamente? Com certeza. Para vocês terem uma ideia, desde 2010 não havia nenhum governador de fato afastado do mandato. É como se a dona de casa saísse da casa de repente e deixasse a casa com o filho para administrar. Então isso vai mexer na estrutura do Estado. Tem projetos, tem pagamentos, tem prioridades que não se sabe como vai ficar quando o presidente da Assembleia Legislativa assumir, se de fato ele assumir o cargo de governador, né? Como é que vai ficar o cenário político daqui para frente? Há uma grande interrogação. Você acabou de citar o advogado Marcelo Ramos, né? Que concorreu na época também com o governador Melo. É um grande xadrez, isso pegou todos de surpresa. Se houver de fato a eleição, provavelmente em 40 dias, ainda cabe talvez cabe ainda um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, pode, através de uma cautelar, pedirem o efeito suspensivo desse recurso e o governador permanecer. Então, na verdade, Nádia, telespectadores, é uma grande interrogação e isso, a partir de hoje, está mexendo com o cenário político, já se começa a aventar possíveis alianças, né? A decisão que foi dirigida pelo ministro Luiz Roberto Barroso já adequou a nova reforma eleitoral, né? Então, possivelmente, se houver eleições, serão diretas, como o TSE decidiu, e aí vai ter, é claro que num prazo mais exíguo, a propaganda eleitoral, os candidatos vão se apresentar e vai ter que ser... Por exemplo, as pessoas que exercem cargos executivos não teriam prazo para desincompatibilização. E algo que as pessoas não notam, essas eleições provavelmente terão 2 turnos se o candidato, no primeiro turno, não tiver 50% mais 1 dos votos. Então, vai ser extremamente complexo. Eu diria, vai ser um processo lento. Lento e eu não sei quando acaba. Como o senhor falou, o TSE decidiu que vai ter uma nova eleição de forma direta e quem assume a cadeira do governador até o momento, né, para a realização de uma nova eleição, é o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, que é o Davi Almeida, do PSD. Explica para a gente, professor, o que é exatamente essa eleição direta? A população, os cidadãos vão ter que voltar às urnas aí em menos de 2 anos. Sim, claro. Lembrando que pelo nosso sistema eleitoral o voto é obrigatório. Então, novas eleições diretas, já tem uma conversa de bastidor que eu não sei se vai tomar força, de um possível recurso da Assembleia Legislativa para que eles realizem a eleição. Porque, tecnicamente, Nádia, telespectadores, se fizermos uma comparação com a Constituição brasileira, no caso de presidente da República, na hora da vacância do presidente e vice, nos 2 últimos anos de mandato haveria eleição indireta. E a Constituição do Amazonas vai nessa direção também, mas não foi essa a decisão do TSE. O TSE decidiu que seriam eleições diretas. Então, todos nós teremos um período exíguo, mais curto de propaganda eleitoral e seremos obrigados a ir votar. Lembrando ao telespectador que, se houver de fato as eleições,
é só para completar o mandato do governador Mello. E não para ficar durante não os 4 ficar anos. durante 4 anos. A gente falou sobre eleição indireta. O que isso significa? O que caracteriza esse processo indireto? Porque pela Constituição brasileira, no caso de presidente da República, quando há vacância nos 2 últimos anos, não é a população que escolhe o substituto, e sim o Congresso Nacional. No caso dos estados, fazendo uma analogia, muitas vezes, em algumas constituições estaduais isso é previsto, quando ocorre a vacância de governador e vice nos 2 últimos anos, é a Assembleia Legislativa que escolhe o novo governador para fazer esse mandato tampão, né, de 2 anos. E aí nós fomos surpreendidos com essa decisão do TSE impondo eleições diretas, né? E já se houve nos bastidores a possibilidade, talvez, de um recurso da própria Assembleia Legislativa. Eu não sei se os deputados iriam querer tirar essa obrigação da população e chamar para eles apenas a obrigação. Não sei se ficaria simpático isso, mas havendo novas eleições, eu ainda boto uma interrogação, porque eu não posso garantir que isso vai ocorrer de fato. Havendo novas eleições, é apenas para completar o mandato, lembrando ao telespectador, ao eleitor, que ano que vem, outubro, novas eleições, mais uma vez. Bom, obrigada pela sua participação. Sempre um prazer, Nádia. Esclarecer alguns pontos aí pra gente, a gente vai acompanhar esse processo. Qualquer coisa a gente volta a retomar esse assunto. Sempre uma satisfação. Uma Obrigada boa noite. mais uma vez. E para você de casa, veja a seguir. Hoje tem um quadro Você no Mercado. A gente vai falar sobre liderança, seja no mercado de trabalho ou em casa. Não saia daí, nós voltamos já.